Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiza aqui presente junto conosco para o estudo dessa noite. Agradecendo ao nosso mentor amigo, que nos ajuda na nossa disciplina de estudo, de compromisso a esse estudo, no trabalho de renovação espiritual aqui na Terra. Mestre amado Jesus, nós aqui estamos em Teu nome, de corações abertos, humildes, pedindo que se faça presente aqui entre nós. Que cada um dos nossos lares, de todos os participantes, possa ser iluminado pelo Teu amor infinito. Que todos os desencarnados que por acaso estejam participando junto conosco possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades e possam ser tratados, Senhor, através do Teu amor. Ajuda-nos, Mestre, a encontrar nesses ensinamentos a mola propulsora para o nosso engrandecimento, na nossa reforma íntima. Amém. Bom, então, começando o capítulo de hoje, estou no capítulo 16, a gente está no capítulo 15, na verdade, que foi um capítulo, de novo, muito cheio de informação, por isso até eu pedi para todo mundo, e eu refaço o meu pedido, para que leiam o capítulo, ou ouçam o audiolivro, se possível mais do que uma vez, porque tem tanto conteúdo nesse capítulo de informações tão atuais, né? A gente está vendo André Luiz falar sobre a importância da família, do lar, o impacto das nossas decisões em relação à nossa energia sexual, o desencontro que a gente tem em termos de entendimento do que é sexo, não aqui na Terra a gente vendo como somente do ponto de vista físico e erótico, quando do ponto de vista espiritual é o amor condensado de Deus, né? A nossa responsabilidade em relação ao aborto, o porquê das doenças de algumas crianças, porque algumas doenças sérias na área genésica das mulheres, o impacto de uma decisão criminosa que é o aborto na nossa vida e nas reencarnações futuras. E as formas que a gente pode usar essa energia sexual, né? Pela definição que eles estão nos dando. Então, quando a gente pensa em termos de sociedade hoje, como é visto com vulgaridade, o apequenamento desse sentimento de amor profundo e de repente é traduzido simplesmente como um prazer temporário, né? A gente vê tantas uniões que nos primeiros tropeços acabam terminando, a gente vê trocas de casais, quando não multiplicidade de casais entre si. A gente lê nos jornais sobre a legalização do aborto e a forma com que é tratado com naturalidade o infanticídio, posicionando simplesmente que a mulher tem controle sobre o seu corpo, mas se esquecendo de que ela não tem o direito de tirar a vida de outro ser, de outra criatura de Deus. Outra coisa é o aspecto do homossexualismo, hoje também então em pauta, que a gente vê que é tratado no capítulo com muito respeito, sem preconceito, sem julgamento,
simplesmente explicando o porquê das tendências mais femininas ou masculinas que a gente traz aqui na Terra e para que a gente vem, no corpo que a gente vem, o objetivo do nosso aprendizado, né? Então a gente vem como corpo de mulher porque nós temos que desenvolver qualidades que são mais preponderantes nas mulheres. A gente vem num corpo de homem porque a gente tem que desenvolver qualidades que são características primariamente dos homens, né? Então, André Luiz, Hilário, Silas estão voltando à mansão e a gente vê que o aprendizado continua. O aprendizado saiu daí da casa do Ideu, daquela família conturbada, daquele homem que estava com o planejamento macabro de assassinar a esposa para poder ficar com a amante. Então, um caso claro, né, de desrespeito à família, de desrespeito ao cônjuge, apequenamento dos valores familiares simplesmente por causa do desejo erótico, né? Dessa desvirtualização do sentimento do amor, simplesmente colocando ele como o lado sexual. Eles estão falando de Eudeu e uma coisa que me chamou a atenção é que eles falam, mas sem julgar. Então, é uma consideração objetiva, clara, mas sem apontar os dedos, os erros, né? E por causa desse comportamento que eles viram, essa caixa de Pandora que foi criada, né, pelos vínculos de passado tão desarmonizados entre essa família, começa o estudo sobre o amor, a libido, o sexo. E aí, como a gente viu, homossexualismo, aborto e pedofilia, que são todas características que a gente vê hoje aqui na Terra, ligadas pela limitação de entendimento da gente à energia sexual, né, traduzida como simplesmente a parte erótica. Ele cita Freud e sempre me surpreende, né, como a gente vê esses mentores em que estão numa escala evolutiva ainda não perfeita, né? A gente sabe que Silas foi médico, assim como Hilário e André Luiz, mas o conhecimento desses indivíduos é tão largo, né? A gente vê eles falando de fisiologia celular, de troca de energia vital, a gente vê eles fazendo análises sobre a psicoterapia. E aí a gente vê, eu me vejo, né, como eu ainda estou engatinhando nisso tudo. Tem tantas coisas para a gente entender, tem tantas coisas para a gente se melhorar, não é? Nesse caso, a gente vê eles falando, fazendo uma análise de novo das coisas boas que Freud fez, mas também do fato dele não levar em consideração a encarnação, a forma como ele achou para ligar os desvios sexuais eram simplesmente do lado erótico instintivo, né? Então, chamando aí desse instinto animal, desse inconsciente que existia dentro das pessoas. E a gente sabe que esse inconsciente existe, mas esse inconsciente, muitas vezes, é essa memória que vem de vidas passadas. Então, os nossos comportamentos de hoje, aqueles que são automáticos, instintivos, são comportamentos que nós viemos trazendo ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, né? Se vocês se lembrarem, no capítulo que a gente estudou sobre o cérebro, ele falava de 3 áreas do cérebro. O superconsciente, que é a nossa ligação aqui, né, com o mundo superior. Depois ele tem o consciente,
que são as coisas que a gente aprende hoje, é o momento atual dessa encarnação, e o inconsciente, o subconsciente, que é o que vem das encarnações anteriores, que é uma área mais escura da nossa área cerebral, porque os atos que a gente fez no passado são mais negativos do que positivos, né? Quando a gente olha para as considerações de Freud, do ponto de vista espírita, a dinâmica muda um pouco. Por quê? Porque a reencarnação é um dos fundamentos do espiritismo, e eu acho que para muitos de nós, incluindo para mim, é a razão pela qual a gente resolveu ser espírita. Porque é muito difícil conseguir entender, aceitar um Deus justo, um Deus bom, um Deus perfeito, quando há tanta desigualdade, tanto sofrimento no mundo. Se a gente não tiver os olhos de ver e compreender que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, a gente enlouquece, né? Fica muito difícil de aceitar as provações que a gente passa, e fica muito mais difícil da gente aceitar o sofrimento que a gente vê ao nosso redor, né? Então o Espiritismo vem para mostrar para a gente que tem mais água embaixo dessa ponte, existe uma história longa de encontros e reencontros, que as pessoas com quem a gente convive na encarnação atual, de alguma forma, têm ligações de afinidade conosco. Essas afinidades sejam positivas ou negativas. Porque os nossos comportamentos nas encarnações passadas foram comportamentos negligentes e irresponsáveis, a maior parte dos relacionamentos que a gente traz nessa vida são relacionamentos de reajuste, principalmente dentro da nossa família, né? Aqui no Espiritismo a gente vê também a causa e efeito, né? A gente sabe, ainda vê nesse capítulo, que tem muitas coisas que nós acabamos resgatando ou colhendo nessa própria encarnação, né? Como ele fala do aborto. O aborto, a decisão de abortar conscientemente, então o infanticídio, trazendo depois na mulher algum tipo de desequilíbrio ginecológico, genésico, até um câncer, né? E se não só atinge o corpo perispiritual da mulher nessa vida, esse desequilíbrio fisiológico vai ser patenteado nas encarnações posteriores. Então, tem coisas que a gente faz aqui e resgata aqui. Tem coisas que a gente faz aqui, mas só vai resgatar em outra encarnação. Mas o ponto é que todos nós, como disse aí no capítulo, estamos presos ao mal que fizemos, né? E ele faz essa citação de Jesus, que está no Evangelho de João 8,34. Então, esse chamamento é fundamental para nós, né? Para a gente ter mais atenção aos nossos atos, sabendo que à medida que a gente se melhorar, crescer moralmente, as nossas escolhas ruins vão ser razão de sofrimento para nós. E que pelo nosso crescimento moral, nós vamos procurar consertar os erros de passado, né? E muitas vezes esse consertar, esse reparo, vai ter que vir com relacionamentos com sofrimentos muito grandes. Bom, mais uma vez a gente comparando, aí cérebro e mente. O cérebro está onde? Está no corpo físico. É a caixa aqui, né? É o aparelho, é o instrumento que é usado para decodificar a mente. A mente está onde? Está no espírito, está no perispírito, né? E essa mente, então, como ela não é temporal, como o corpo, ela traz toda a memória, né? E a gente já estudou no livro anterior de André Luiz, em que falava muito sobre o cérebro e sobre lembranças de outras encarnações,
isso foi no mundo maior, que o cérebro da gente é muito limitado para conseguir armazenar todas as informações, principalmente o cérebro infantil, em que a ciência hoje fala, né, que existe uma amnésia de algumas coisas. E essa amnésia é justamente por quê? Porque o cérebro infantil está se desenvolvendo e não está pronto para receber todas as informações, características que ele trouxe de outras vidas, né? Agora, na mente é onde existe exatamente a energia criadora. Então, tudo que acontece na nossa vida, todas as nossas decisões, atos, pensamentos, sentimentos, vêm da mente e não do cérebro. E é por isso que elas continuam armazenadas ao longo das encarnações, né? E aí a gente vê Hilário fazendo mais pergunta. E ele tenta entender qual que é a diferença de sexo, de libido, de amor, né? E aí a gente vê mais uma vez a mudança de André Luiz. Ele que era sempre o que perguntava tudo, queria saber tudo, agora está ficando incomodado com essa curiosidade abrupta de Hilário, né? Então, e a gente já vê isso como um processo de evolução para a gente também entender que tem hora que a gente tem que perguntar e tem hora que a gente não deve perguntar, né? Mas nesse caso, como é de aprendizado de todos nós, lembrando que André Luiz escreveu esse livro para quê? Para ajudar a nossa compreensão maior da vida espiritual. A gente vê Silas explicando, né? E ele fala que sexo é força do Criador na criatura. Então, sexo é força de Deus em nós. É o amor de Deus que dá a vida. Dá vida não só à criança. Então, ele está falando, o sexo não é só o gerar um filho, não é o ato sexual. O sexo é a criação de tudo, né? E aí ele faz essa analogia ou essa explicação tão abrangente, dizendo que até o equilíbrio do cosmos é baseado nesse amor, nesse sexo, nessa atração, nessa energia que vem do Criador à criatura. A união dos átomos, que pode ser a criação de um livro, pode ser o amor que a gente tem pelo estudo ou pelo trabalho. A gente olha sempre para essa paixão, para um amor, como sendo o fisiológico. E o que ele está tentando falar é muito mais do que isso. Existem formas de demonstrar esse amor divino do Criador na criatura que vão muito além do que um ato sexual. E a gente vê aí histórias de pessoas como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, ou Santo Agostinho com Santa Clara, que foram pessoas que viveram esse amor, essa força criatura de Deus, que modificaram a história da Terra. Mas que esse amor, o sexo no conceito espiritual, não era o sexo fisiológico, né? Então, pela nossa pobreza de linguagem, pela nossa pequenez e ignorância moral, a gente acaba apequenando o sexo, limitando a área genésica, né? E essa libido é esse desejo de criar mais, de fazer, de crescer, de juntar, né? Isso não é só no aspecto erótico. A gente sabe, por exemplo, que o Divaldo, o Chico, eles mudavam, eles redirecionavam a sua energia sexual genésica para outras coisas, né? Então, no caso do Chico, para criação de livros, né?
E toda vez que ele estava criando o livro, esse desejo sexual acabava sendo modificado para uma outra área. Então, qualquer coisa que a gente faça criando, a gente consegue ajustar a nossa energia. Então, nós, através da nossa mente, através da nossa conduta, através do nosso comportamento, nós podemos redirecionar as nossas escolhas, né? Então, não é para a gente pensar, poxa vida, mas eu tenho essa atração irresistível por essa pessoa. E por isso eu vou largar minha esposa, meu marido, meus filhos, enfim, meu parceiro, minha parceira. E o que a gente está vendo essa libido não está na parte genética. Essa libido está na mente. E eu tenho que controlar a minha mente. Por quê? Porque a minha mente é fonte geradora de tudo, criadora de tudo da minha vida. E aí ele fala, então, desse prazer, né? E que, como a gente comentou, esse prazer pode vir de vários lugares, como a gente viu numa Madre Teresa de Calcutá, de ajudar os outros, de um Gandhi, de libertar um povo, de Santo Agostinho, de se descobrir, se modificar, de encontrar Deus, de aprender uma nova realidade, né? E a gente vê que o amor traz responsabilidade, né? Ele fala de uma forma muito poética essa troca de energia, raios elevados de amor que são trocados. Então, um relacionamento de uma mãe com um filho, o carinho que a gente pode ter por bichinhos, essa troca de energia é energia divina, né? E ele chama a nossa atenção dizendo que ninguém evolui sozinho. Então não adianta a gente querer fugir dos relacionamentos, tirar as pessoas da nossa vida. Porque se essas pessoas foram colocadas no nosso caminho, é porque nós precisamos aprender algumas coisas com elas, né? Outra coisa importante que ele fala, que é tão atual, a gente vê em todos os jornais, em revistas de fofoca, em escândalos que envolvem líderes de governo, falando que quantas crueldades podem ser cometidas, né, em nome desse prazer sexual, que temporariamente a gente muitas vezes pode usar esse sinônimo do sexo fisiológico como amor, e não é, né? Então, todo o dano moral que é causado a alguém, nós somos corresponsáveis. É claro que cada um vai trazer a responsabilidade de acordo com seus atos e seu conhecimento. Mas se eu fui o estupim do desvio, do sofrimento de uma pessoa, eu vou ser responsável pelos atos errados. E depois que eu chegar numa situação mais elevada, eu vou querer me reencontrar com essa pessoa e ajudá-la a se reerguer. E esse processo de reerguimento vai ser um processo de resgate, de sofrimento. Essa pessoa vai vir para mim, na minha vida, eu sendo a mais responsável como matriarca ou patriarca, dependendo de qual foi a minha posição na vida anterior, tendo aquela pessoa como esposa, como filho, né? Para que eu possa cuidar. E aí ele fala ainda que qualquer tipo de abuso do órgão, do lado sexual, ele traz uma trauma no perispírito que vai refletir no corpo físico e que vai trazer depois algum tipo de desvio na área genética. Então, a gente pensando hoje, como nós falamos anteriormente, né, da simplicidade como se é tratado a infidelidade, ao troca-troca, a mentalidade da nova geração de que se pode tudo e que se é dono do corpo,
a gente vendo que realmente a gente pode fazer muita coisa, mas nem tudo nos convém, né? Porque existe essa responsabilidade que cada um de nós vai trazer. E às vezes esse minuto de descompensação, de desequilíbrio, pode trazer um sofrimento que vai demorar séculos para ser resolvido. Eu coloquei aqui uma coisa que o Silas falou, que o sexo no corpo humano é assim como o altar do amor puro, que não podemos relegar à imundície. Então, quantas vezes a gente não vê a nossa parte genética sendo usado como lata de lixo, deixando entrar qualquer coisa, se envolvendo com pessoas que não dizem nada pra gente. Então, está falando que esse altar do amor, então a energia sexual, não pode ser relegada à imundície, aos erros, ao desperdício, à irresponsabilidade, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais. E lembra que no mundo maior a gente estudou o quê? A loucura do ponto de vista espiritual, que é exatamente isso que está falando. E lá no livro ele falava que a maior causa das loucuras do ponto de vista espiritual são exatamente os desvios do sexo, né? Então ele fala, então a gente erra, a gente se enlouquece e esse enlouquecimento vai trazer sofrimento, além túmulo e em outras encarnações. Então cada um de nós tem a nossa história, cometeu os nossos erros, os nossos desencontros, e o que foi feito no passado não tem como consertar. Mas todos nós podemos começar a viver uma vida diferente a partir de hoje. Se antes a gente não tinha conhecimento, agora a gente tem, né? E essa é uma das coisas que muitas pessoas têm medo do espiritismo, porque quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilidade, né? Então, muitas vezes pela nossa ignorância, pela nossa pequenez, a gente prefere o desconhecimento para justificar os nossos erros, os nossos desvios. A nossa obrigação como pais hoje é o quê? É educar os nossos filhos. Não nessa educação de o que o mundo acha certo, mas sim na educação do que é verdadeiro, do que é divino, do amor puro, né? E ele fala claramente da importância da família também nesse capítulo. Lembrando a gente que é nesse lar que a gente vai abençoar e ajudar na regeneração daqueles entes que vêm junto conosco compartilhar a nossa caminhada, né? Então, o lar reto, ele fala aqui que é tratado pela equipe espiritual, por Deus, com a maior atenção. Olha só que coisa. Eu vou ler aqui. Na formação de corpos abençoados para a experiência da alma. É uma instituição venerável sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Então, todos nós que temos os nossos lares, temos protetores que vêm nos auxiliar, nos ajudar, nos proteger. E se a gente se ligar a esses protetores, nós vamos conseguir tomar decisões, sermos inspirados de uma forma muito mais positiva. Aí ele fala sobre o aborto. O aborto que aqui nos Estados Unidos é um tema tão atual, né? E a gente sabe que no Brasil também. E ele deixa claro, ele não adoça a pílula. Ele fala, é falta gravíssima. A mãe que foi ou que partiu a decisão, ou porque foi conivente com a decisão de outra pessoa, enfrentará enfermidades na área genética, nessa vida e em outras vidas. E não só ele fala dessas enfermidades na área genética, como ele dá nome a elas.
Então, ele não tá sendo nem um pouco misterioso no impacto. Ele fala vítimas de mutilação congênita, alienação mental, paralisia, senilidade precoce, obsessão, câncer infantil, enfermidades nervosas, processos patogênicos inabordáveis. Olha só, por causa de um aborto. Então, se no momento o desespero é grande, a gente vê que o aborto é uma opção que não deve ser seguida. Então, de novo, a gente pensando, poxa vida, mas quando eu tinha 17, 18 anos, 15 anos ou 30 anos, eu fiz um aborto, e agora? Bom, a gente tem que lembrar que no passado a gente desconhecia esse conhecimento, esse detalhe, né? Então, pela nossa impulsividade, imaturidade, enfim, pelos problemas que a gente estava vivendo na época, o aborto parecia a melhor opção. Nesse caso, o que a gente está vendo é, agora que nós temos o conhecimento, a seriedade, o impacto negativo que uma decisão criminosa como essa vai ter na nossa vida hoje, assim como nas encarnações futuras. E essa decisão vai, esse mau uso do nosso corpo e o infanticídio vai fazer com que numa vida futura a gente receba espíritos que também erraram nessa área. Desviados que necessitam de ajuda. Então, a gente pode, o que ele está explicando é que uma falta grave como aborto vai gerar no futuro um resgate familiar pesado. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, eu coloquei 3 pontos. Um é o real significado da família, né? A gente vem falando de família, 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 né? O que é a família para mim? O que significa a família para mim? Com que seriedade, atenção, esforço, energia eu tô colocando na minha família? Como é que eu tô usando essa força criadora sexual com aquelas pessoas que convivem comigo, né? Como é que eu posso usar essa força sexual dentro do meu dia a dia, de uma forma positiva? Qual é o tipo de criação que eu posso fazer? E a outra coisa a gente vê sobre o homossexualismo e o aborto. O homossexualismo falando das tendências que a gente traz ao longo de várias encarnações, sejam mais femininas ou masculinas, e por causa do desrespeito que nós tratamos o sexo oposto, nós somos forçados a vir no corpo oposto para saber tratar com mais respeito aqueles do mesmo sexo, né? Então, qual é o objetivo? É um teste? É um teste, né? E o objetivo desse teste muitas vezes, a abstenção, é o tratar os outros com respeito, com carinho, não abusar do lado sexual. De novo, ele fala da inversão sexual no livro de uma forma muito respeitosa, que eu também acho que é importante a gente tratar aqui, né? Hoje em dia a gente vê tanto preconceito em todo lado, e a gente vê que no espiritismo isso é olhado de uma forma muito pragmática, né? Sem apontar dedo, sem crítica, sem julgamento, né? E finalmente o aborto, trazendo para nós a elucidação do impacto de uma decisão tão criminosa, tão complicada como essa. Então, para a gente pensar em opções alternativas, se por acaso não conseguirmos aí aceitar uma criança na nossa vida, seja por qual seja a razão, né? O que é que a gente pode fazer?
a gente se perguntar para que essa criança está vindo, né? Qual é a história que existe entre eu e ela, e qual a minha responsabilidade em relação a esse ser. E assim, nós vamos encerrando nessa noite. Vou abrir agora para perguntas. Vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi, Ana. Oi, tudo bom, Cris? Tudo. Na verdade, não sei nem por onde começar. Pois é. Nossa, que capítulo. Eu vou voltar, vou reler, porque, nossa, muita informação importante. Muito E você vê que mesmo. coisa, Cris, porque esse livro foi escrito pelo Chico, né? Foi psicografado pelo Chico há, sei lá, 60 anos atrás. É, Quando ninguém se falava dessas coisas tão abertamente, né? E os esclarecimentos não dá como a gente, não tem como a gente duvidar de de uma obra como essa sendo psicografia. Como é que ela pode ser tão atemporal, né? A gente vê ela tão real, tão atual no mundo de hoje. Isso foi escrita em 1956. Então ela nossa, não dá para imaginar naquela época, assim. fala de aborto abertamente, homossexualismo. E o interessante é a gente ver a consideração do André Luiz falando, eu nem quero falar mais disso porque isso vai me deixar com mais sentimento de culpa das coisas erradas que eu fiz, né? Olha só que coisa. É, assim, de tudo, na questão de como que a gente, né, a sociedade, o nosso, né, no nosso estágio evolutivo, trata, né, a energia sexual, que a gente, é uma energia, é uma energia criadora, e se tem tanto para aprender, né, sobre a energia sexual, e como é triste que a nossa sociedade relega ela, né, até no comentário de Jesus, a parte genital, né? Uhum. Então, assim, muito mal entendida e muito banalizada, né? E Uhum. é uma energia sublime, é uma energia que a gente pode, que a gente deve direcionar, né, para o bem e tratar mesmo, né, o nosso corpo tudo como um santuário e o do próximo também. E aí vem aí o que você falou, a responsabilidade dos pais, né? De educar os filhos nesse aspecto. Nossa, eu estava pensando nisso, eu falei, como, assim, é um desafio muito grande, eu penso com tanta, na nossa sociedade, aquilo que eles estão expostos, são filmes, são opiniões, é internet, de maneira, né, então, assim, é um desafio muito grande para a gente colocar, né, a visão espírita, né, e consequentemente a visão cristã e a visão de Deus do que é a energia sexual e não se deixar, É. né, por esses conceitos tão banais que infelizmente a nossa sociedade ainda trata, né, o sexo. Oi, Ana. Cássio, Oi, é o Cássio. É que eu acho que nesses assuntos de sexo e família, desde que o mundo é mundo, acho que sempre foi do jeito que é. É que as coisas eram encobertas, né? não tinha Facebook e Instagram, né? É, as pessoas não falavam, mas assim, sempre rolou de tudo, né? E eu acho que, pelo menos eu lembro na época que eu era criança, tinha aquele negócio da família, a mulher não podia ficar grávida antes do casamento. Eu peguei essa fase ainda, né? Já estava no final disso, mas eu peguei essa fase. Mas assim, é sempre. Mas a minha visão é que ser humano a gente é cheio de vontade, né? A gente tem vontade, a gente tem desejos. E se o nosso lado moral não tem muita referência, a gente faz escolhas que não vão dar muito resultado.
E eu digo mais, né? Mesmo tendo o espiritismo como referência na minha vida, eu sei que em alguns aspectos da minha vida eu faço algumas escolhas que não me levam a nada. Às vezes quando eu estou com, sei lá, com preguiça, às vezes quando eu estou com gula, às vezes penso coisa que não deveria pensar, falo coisa que não deveria falar. Então, assim, mas é aquele esquema, né? Eu vejo que por exemplo, a chance que eu tenho de estar com vocês aqui é a chance de eu ficar ouvindo, né? Todo aquele negócio, né? É água mole e pedra dura, tanto parte até que fura, uma hora vai, né? Para todos nós, né, Cássio? A gente É, fala isso todas as vezes, estamos todo aí escutando e ouvindo e reaprendendo ou aprendendo, né? Porque a gente muitas vezes já ouviu, mas não sabe ainda, né? e na hora que a gente, e mesmo assim, e na hora que a gente ouve os relatos desse livro, eu fiquei assustado, para ser sincero, eu estou assustado do começo ao fim, assim, das coisas que eu ouvi, né? Uhum. Mas quando você volta para o mundo tridimensional, a gente não. É que tem tanta coisa para a gente gerenciar aqui que a gente nem lembra do que vai acontecer quando a gente bater as botas, né? Assim, mas eu entendo que o esquema é esse, realmente, estar em contato com esse conhecimento que vocês compartilham aqui de uma forma belíssima e a gente conseguir incorporar isso no nosso dia a dia. Essa que é a sacada. É isso aí. Mas para mim sempre teve tudo isso daí que falam isso, desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Quer comentar alguma coisa, Lúcia? Antes da gente encerrar? Eu estava ouvindo vocês e estava pensando que realmente o conteúdo desse capítulo não dá nem para a gente comentar, de tanta coisa que tem, de tanta lição que tem. Se a gente quisesse, por exemplo, enfocar os muitos desvios das criaturas em consequência da ignorância, desvios que você citou aí, prostituição, aborto, adultério, homossexualidade, pedofilia, aborto, são problemas realmente muito sérios que têm que ser pensados e repensados, porque todos eles têm camadas sutis de gradação. Por exemplo, o aborto. Às vezes a mulher não faz o aborto, mas também não educa o filho, está se endividando da mesma forma. Mas então, em vez de comentar esses detalhes que André Luiz comenta com tanta beleza e profundidade, eu prefiro fazer um balanço e tirar uma conclusão final. Qual é a lição maior que a gente tem nesse capítulo? É não julgar. Mesmo nesses casos horrorosos, cabeludos, a gente vê que os benfeitores espirituais não julgam. Então, é um item da nossa vida que tem que ficar em pauta nos assuntos triviais, nos momentos de rotina da nossa vida ou nos momentos mais graves, tem que ser o não julgar. Tem que respeitar a história de cada um, a sintonia. Você falou que o espírito que faz o aborto, que faz uma opção de um desvio qualquer, automaticamente estabelece uma sintonia e vai trazer carga extra, outras entidades que têm o mesmo comprometimento. Então, como é que a gente vai julgar uma pessoa pelo que está fazendo num dado momento da sua vida, quando tem todo esse passado pesado e aumentado, ampliado pelas energias que atraem, né? E então, para mim, a lição maior é o não julgar. Segundo, é lembrar de agradecer a Deus pela bênção do conhecimento da reencarnação. Isso muda completamente a nossa maneira de ver a vida, amplia o nosso entendimento, explica as nossas antipatias e simpatias, dificuldades que temos
de respeitar o outro no dia a dia da nossa vida, em todo tipo de relacionamento, entendendo que tudo está diretamente relacionado com a lei de causa e efeito. Ora, se a lei de causa e efeito funciona dessa forma, a gente tem que redobrar a vigilância e observar o que é que a gente está plantando hoje para ter uma colheita melhor amanhã, né? Então, nessas circunstâncias, quando a gente vê tanta coisa triste acontecendo, não sei se vocês viram, está em pauta aqui no Brasil essa semana, está em debate, se vão aprovar a lei que legaliza o incesto, que os pais vão poder casar com os filhos, que mãe vai poder casar com o filho, quer dizer, um retorno ao mundo primitivo, né? Então, quando a gente ouve uma notícia dessa, o que a doutrina ensina? Em vez de censurar, a gente tem que descobrir uma forma de ajudar. E como é que a gente pode ajudar? É com a compreensão, com a prece, com a exteriorização de energias positivas e luminosas que vão neutralizar um pouco dessa carga negativa. Então, ajudar é estender a mão, ajudar é não julgar, ajudar, inclusive, nem é chorar junto. Às vezes, quando a gente vê que a pessoa andou fazendo tanta bobagem, que caiu num buraco fundo, que está lá até o pescoço de dor e sofrimento, a gente, solidária com ela, fica lamentando, chorando junto, mas o chorar junto também não resolve, porque a exteriorização de energia negativa que não vai solucionar o problema da pessoa e vai alterar o nosso equilíbrio. Então, a ajuda efetiva e real é o pensamento positivo, é a prece. E, graças a Deus, que a doutrina já nos ensinou isso, né? Sensacional. Faz a prece final pra gente, por favor, Lúcia. Eu? Sim. Então, vamos nos ligar, mente e coração, vamos reforçar a nossa sintonia com os benfeitores espirituais, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento até Jesus, o nosso amigo de todas as horas, o médico dos médicos, o médico da nossa alma, e pedir a Ele que na singeleza do nosso encontro dessa noite, nós possamos receber aquela sustentação maior, aquela transfusão de energias positivas e luminosas que nos ajudem a manter o nosso equilíbrio, a ter uma vida dentro dos padrões cristãos que nos permita de verdade amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E pelo muito que nós recebemos, vamos exteriorizar o que existe de melhor em nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso magnetismo, e oferecer aos benfeitores amigos, para que com essa nossa doação fraterna, eles possam, de alguma forma, minimizar o sofrimento na face da Terra, especialmente na área da afetividade, dos relacionamentos. Assim seja, graças a Deus. Obrigado. Bem. Graças a Deus.